As organizações não governamentais, as ONGs ou ONGs, como preferem alguns dizer, entidades sem fins lucrativos, atuam no terceiro setor da sociedade civil com o objetivo de irem a locais e chegarem até situações em que o Estado é pouco presente. Muitas vezes trabalham em parceria com ele. Na verdade, e aqui depoimento estritamente pessoal, espero que me apresentem, não conheço uma só ONG que não seja dependente, intimamente ligada ao Estado ou ao menos se utilize de recursos públicos. Estas organizações de finalidade pública entram em diversas áreas: meio ambiente, combate à pobreza, assistência social, saúde, educação, esporte, reciclagem, desenvolvimento sustentável, entre outras. Os recursos que financiam as ONGs são provenientes dos governos, das empresas privadas, venda de produtos e doações da população em geral. E grande parte da mão de obra que atua nas organizações não governamentais é formada por voluntários. A quantidade de ONGs no país não para de crescer. Muitas delas buscam recursos junto ao poder público ou são até criadas especificamente para usar esses recursos, o que não raro tem levantado suspeitas de irregularidades, como vemos agora no escândalo do Ministério do Esporte, em que uma ONG está no olho do furacão. Para debatermos a atuação das organizações não governamentais no Brasil, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o sociólogo Léo Voigt, o procurador de Justiça, titular da Procuradoria de Fundações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Antônio Carlos de Avelar Bastos, a diretora jurídica da organização não governamental Brasil Sem Grades, Eliana Delmese, e a professora de Sociologia do Direito na Unicinos e na Escola do Ministério Público, Sandra Vial. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas. Carinho, respeito e honestidade. Sicredi. Faça uma Poupede Sicredi. A poupança que cresce com você. CIEE, ações que transformam. E Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. E a agenda empresarial, que aqui tem o patrocínio de Grupo Vilela. Auditoria, consultoria e direito empresarial. Atuação em todo o Brasil. Mande seu recado. Venha com o seu e-mail para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Ou então, participe do programa pelo Twitter, @Conversa Cruzada, no singular, no Twitter. Eu vou começar pelo doutor Avelar Bastos, porque o Ministério Público é o órgão, é a instituição que tem a atribuição de fiscalizar as fundações. Ainda nem existia a figura da organização não governamental e aos promotores cabia fiscalizar as fundações. Como as ONGs muitas vezes são fundações, e mesmo que não sendo, são entidades congêneres, eu imagino, está sob a fiscalização do Ministério Público também neste setor, o cuidado com essas organizações. Boa noite, doutor Avelar. Boa noite, Brito. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite, telespectadores. Aqui convém logo de início um esclarecimento. O Ministério Público, eu diria, e por razões que pretendo justificar no decorrer do programa, lamentavelmente não fiscaliza as ONGs, a exemplo do que faz com as fundações. Posso assegurar que se nós tivéssemos o mesmo procedimento de fiscalização das ONGs que temos com as fundações, seguramente os escândalos que têm ocorrido ultimamente não aconteceriam. Ou seja, o Ministério Público atua junto às ONGs ou para enfrentar ou fiscalizar, investigar uma ONG, quando eclodiu o problema. Exatamente. E aí nós não temos, digamos, nós temos uma Procuradoria de Fundações e uma Curadoria de Fundações, que trabalha especificamente nesse relacionamento com as fundações. Agora, com relação às ONGs, nós não temos. Então, o que ocorre quando acontece um escândalo, o envolvimento de uma ONG em um procedimento criminoso, então aí, inclusive, dependendo da situação, entram os órgãos criminais, as promotorias criminais, as procuradorias criminais, numa ação a posteriori. Uma fundação pode ser uma ONG ou vice-versa? Não. São figuras jurídicas diferentes? São figuras jurídicas diferentes. Inclusive, há uma discussão do ponto de vista jurídico se as ONGs chegam a constituir organizações sociais ou não, se seria apenas uma denominação. Mas isso já está superado, as ONGs existem e a maioria das ONGs
prestam excelente serviço nos mais diversos setores dos quais a sociedade tem uma necessidade enorme. Agora, lamentavelmente, temos também alguns casos de ONGs que têm dado problemas e repetidos problemas, o que aponta, a meu sentir, na necessidade urgente de se montar um processo, um procedimento de fiscalização da atividade das ONGs. Nós precisamos fazer uma depuração no setor das ONGs, excluindo aquelas que se transfiguram em associações praticamente criminosas com desvio de vultosos recursos públicos. Isso é uma necessidade. O dado das fundações que permanentemente se submetem ao cuidado do Ministério Público é o exemplo. A Fundação regularmente, no calendário, quando vai examinar o que vai fazer naquele ano, já tem as datas reservadas para justificar-se e prestar contas aos promotores. Ela presta contas anualmente, elas prestam contas num sistema contábil que é distribuído via um site. Então, todas as fundações do Estado do Rio Grande do Sul, de todos os estados, prestam contas ao Ministério Público. A Fundação não pode vender um bem imóvel sem autorização do Ministério Público. As aplicações de recursos são feitas via demonstrativo. A alteração de estatuto depende de aprovação do Ministério Público. Não importa quem tenha sido o instituidor? Não, absolutamente. Aliás, tu sabes disso e os demais sabem também que quem constitui uma fundação é como criar um filho. Se torna independente, tão logo criada da vontade do instituidor. Exatamente. Pois bem, e a doutora Sandra, que, entre outras atividades, leciona na Escola do Ministério Público, deve lastimar dizer aos futuros promotores que ainda não tem mecanismos de permanente fiscalização com as ONGs? Com certeza, mais do que isso, tem mecanismos de controle sim, porque quando o recurso é repassado para a organização não governamental, tem toda uma espécie de controle. Mas o que eu mais lamento é que as ONGs se apresentam onde o Estado está ausente. Quer dizer, elas acabam exercendo uma função que é uma função de Estado. Se nós analisarmos porque a ONG nasce com o objetivo de a sociedade civil organizada dar uma contribuição para a resolução dos mais diversos problemas sociais que nós temos. O que as ONGs acabam fazendo? Elas acabam assumindo uma função que é do próprio Estado, que um Estado de bem-estar social, um Estado democrático de direito deveria cumprir. Se nós pensarmos em Porto Alegre, nós temos assim várias ONGs e eu me permito citar duas ONGs. Temes, que fez um trabalho, que continua fazendo um trabalho muito interessante de promotoras populares legais. Aliás, bem no começo da existência da Temes, o doutor Avelar já está sorrindo. Foi um problema muito sério o uso da denominação promotoras legais. Exatamente. Causou um certo desconforto, depois foi superado. Exatamente. Mas por que foi superado? Porque o trabalho realizado é um trabalho muito sério, é um trabalho de educação, quer dizer, um trabalho de fazer com que as mulheres das favelas ou as mulheres de zonas de regiões mais pobres se apropriem da ideia de que são sujeitos de direito e que podem ir até o judiciário, que podem ir até o Ministério Público e que podem ir até a Defensoria, não? Então, todo esse trabalho foi um trabalho magnífico. Se nós pegarmos uma outra instituição do terceiro setor, o GAPA, olha o trabalho que o GAPA fez no estado do Rio Grande do Sul, não? E tantas outras ONGs, como a gente vai ter aqui o depoimento hoje à noite. Qual é o problema que eu vejo? É que a ONG, ela acaba assumindo um lugar que é do Estado. E se nos anos 90 nós achávamos, bom, a ONG pode ser uma coisa muito importante, ela é fundamental, nós vamos vendo no decorrer deste curtíssimo espaço de tempo uma forte crise da ideia do Estado. Bom, nós temos então duas posições já conhecidas. Doutor Avelar, que adverte, o Ministério Público precisará, por meio de legislação, deter poderes de fiscalização permanente sobre as ONGs, acha que isso é indispensável, e a senhora diz que as ONGs têm que ter uma atuação que não seja de plena substituição do Estado, porque o Estado aí se atira nas cordas. O Estado dá lugar para ONGs positivas, como Temes, GAPA e tantas outras, mas dá também espaço para instituições não adequadas. E aí é o que nós estamos vendo no dia a dia. E aí sim o Ministério Público tem que atuar, não? E eu concordo com o senhor na posição de que o Ministério Público pode ter um papel antes. O Ministério Público tem atuado de um modo maravilhoso em tantas outras áreas, especialmente na área de saúde, que é uma área que eu lido bastante, não? Quer dizer, é fundamental o papel do Ministério
Ministério Público desde o início do processo. Doutora Eliana Delmese, diretora jurídica da ONG Brasil Sem Grades. Boa noite. A sua ONG, onde é que se situa neste cenário até aqui nada agradável? Pois não. A Brasil Sem Grades, ela trabalha no combate às causas da criminalidade. E retificando o que foi dito no início do programa, nós nunca trabalhamos com recursos públicos. Então a senhora está apresentando para mim. Exclusivamente recursos privados e trabalho voluntário e colaborando com instituições públicas, como é o caso do Ministério Público, fazendo parcerias. Fizemos importantes projetos, no caso do planejamento familiar, do Pai Presente, Paternidade Responsável e tantos outros, também com a colaboração da Defensoria. Então, nós colaboramos com as instituições ao lado do Estado. Isso é que eu queria deixar também bem claro o perigo dessa tentativa de parte da mídia de criminalizar as organizações sociais, tentando assim demonstrar a importância, a relevância do trabalho das organizações sociais, da sociedade civil. Justamente como disse a nossa socióloga, as organizações sociais são importantes onde há a falta do Estado, a ineficiência do Estado, né? Então ela procura, quer dizer, com a sua atividade, com as suas ações, ter mais agilidade, ter uma gestão mais competente, com um custo menor, não é? E contribuir, então, com a sociedade. A mídia não quer criminalizar coisa alguma, doutora. O doutor Avelar Bastos não é da mídia, ele é do Ministério Público e acabou de falar dos sérios problemas criminais envolvendo ONGs. Eu estou me referindo ao noticiário atual, relacionando o ministro dos Transportes. Não, né? do esporte. Rimou, mas é outro. É o esporte. Ministro do Esporte. Tem uma ONG ali. O soldado que o acusa... Exato. Então, tem que se diferenciar, separar o joio do trigo. Com certeza. Né? Então, é isso que nós queremos salientar desse perigo. Por isso que a sua ONG está aqui. Exatamente. E eu agradeço o convite, em nome da Brasil Sem Grades, para prestar esclarecimento, para que sejam bem separadas as atividades de ONGs não sérias e outras que realmente contribuem com a sociedade. Existam não sérias. Porque, claro que existem. Por isso é que há uma necessidade de se criar meios de controle, né, para assegurar a transparência dessas organizações, quer dizer, não só na visibilidade dos dados, das informações, mas também na comunicação, inclusive para a mídia. Né? A Brasil Sem Grades, sempre que convidada, comparece para mostrar justamente onde está trabalhando, onde está aplicando os recursos que recebe dos seus fornecedores. Né? Então, não adianta apenas prestar contas para o governo, no caso dos recursos públicos, e aos beneficiários, e não prestar conta à mídia, né? Aos órgãos de comunicação e à própria sociedade em geral. Não é justamente para assegurar essa credibilidade nas organizações sociais, porque elas foram criadas para, primeiro, garantir direitos. Né? No caso do Brasil Sem Grades, qual é o primeiro direito que nós procuramos garantir? O direito à vida. O direito à vida. O segundo é o direito à liberdade. A pessoa não é livre se ela tem medo de estar na sua própria casa, que pode ser invadida a qualquer momento. Ela não é livre se ela não pode andar com segurança nas ruas, porque ela não tem a presença do Estado para lhe garantir a segurança. Não é? Então, por isso ela é necessária, né? Para colaborar com as instituições nessa perseguição, da garantia dos direitos. Ou, por vezes, até gerar novos direitos, né? Aí pressionando o nosso legislativo, né? E colaborando com as instituições.